Zé Alvim. Junto à Gruta Metrópole, onde existiu a Americana, de Nathan Lerman, funcionou posteriormente a Gruta do Alvim, assim apelidada pelos boêmios, pois o botequim, de curta duração, não tinha qualquer tabuleta indicativa da marca comercial. Zé Alvim foi também interessante figura daquele tempo na Rua da Bahia. Iniciou sua vida profissional em Belo Horizonte como barbeiro na Rua Tupinambás. Posteriormente, dedicou-se a outro ramo comercial, tornando-se proprietário de um bom restaurante localizado na Rua Espírito Santo, sobre loja, contra a esquina de Afonso Pena, em frente ao antigo prédio do Colégio Isabela Hendricks. A comida era simples, de boa qualidade, sobressaindo um gostoso mexido. O restaurante tornou-se ponto noturno de passagem daqueles que subiam a rua de madrugada, vindo da zona boêmia na Rua Guaicurus e adjacências. Mantendo a tradição boêmia, José Alvim explorou também, durante pouco tempo, um botequim na Rua do Acre, perto da Feira de Amostras, onde hoje fica a rodoviária. Ali, para rebater uma noite insone, Zé Alvim servia uma boa bebida, mas que era uma porretada na nuca do pobre pinguço. Uma dose de conhaque, sal, pimenta, ou seria canela, e gema de ovo, tudo misturado para encerrar o assunto. E à noite, é claro. Quando a Gruta Metrópole entrou em decadência com o falecimento do Jefferson Pinto, seu proprietário, o Zé Alvim montou ao lado um bar e restaurante, uma espécie de filial ou subproduto da vizinha massa falida etílica. Procurava ser, assim, o fiel herdeiro de uma tradição que vicejara até então. A comida já não era mais a mesma, e o próprio Zé Alvim não demonstrava o mesmo interesse e entusiasmo do seu anterior estabelecimento comercial. Com relação ao cardápio adotado, merece registro o diálogo entre dois amigos meus, Roberto Franco e Marcelo Teixeira da Costa. Certa vez o primeiro disse ao outro: "Você precisa experimentar o roast beef que o Alvim está fazendo, uma delícia." Marcelo retrucou: "Arroz com bife? Isto eu como lá em casa." Na verdade, a Gruta Metrópole, com a marcante presença do Jefferson, era insubstituível. Os frequentadores da gruta, em sua maioria, já se haviam dispersado, e o novo boteco não tinha o mesmo sabor do seu antigo vizinho. O próprio Alvim era simpático, alegre e comunicativo, mas lhe faltava algo que sobrava ao Jefferson: a vocação. Ou talvez, quem sabe, a ancestralidade portuguesa. Foi curta a duração do bar. A Rua da Bahia já não era mais a mesma. Começava a triste agonia, até a sua conquista pelos vândalos da cidade sem lei. Pelos camelôs de bugigangas de plástico, os trombadinhas e trombadões, adventícios e impostores. Esse é o retrato de hoje, ou melhor, a caricatura de uma rua alegre, saudável e confraternizadora. Grande Hotel. Depois de atravessar Augusto de Lima, encontro na esquina o sólido prédio do Grande Hotel, principal da cidade, com seu bar no térreo e a sacada do segundo andar, de onde discursavam os políticos ilustres quando chegavam de viagem pela central do Brasil. A Rua da Bahia não fora ainda calçada quando da construção do prédio, ainda na primeira década do século XX, por uma empresa da qual faziam parte o médico Cícero Ferreira, coronel Manuel Lopes de Figueiredo e Camilo Leite. Em 1918, o Grande Hotel foi adquirido por 300 contos de réis pelo hoteleiro italiano Arcangelo Maleta, que empreendeu ampla reforma do prédio. Mais tarde foi construído o terceiro andar e depois, com frente para a Avenida Augusto de Lima, uma casa residencial e um anexo, com preços de diárias mais acessíveis. Na parte interna havia uma varanda que dava vista para um gracioso jardim, à semelhança do que ainda hoje se vê na Europa. Dotado de todos os requisitos de um hotel moderno para a época, o estabelecimento tornou-se local de importantes acontecimentos políticos e sociais, além de nele haverem se hospedado ilustres visitantes como Madame Curie, não sei, Curie, C-U-R-I-E, Santos Dumont, Olavo Bilac, Rui Barbosa, Oswaldo Cruz, Getúlio Vargas, 1927, Conde Deu e os aviadores portugueses Sacadura Cabral e Gago Coutinho. Mais tarde, os filhos de Arcângelo Maleta, Nicolino e Álvaro, assumiram a direção do hotel até que, em 1956, o imóvel foi adquirido pela Companhia de Empreendimentos Gerais, Alair Couto, que o demoliu no ano seguinte para a construção do edifício Arcângelo Maleta, inaugurado em 1961. Ao lado do hotel, no meio da Avenida Augusto de Lima, atravancando o trânsito, uma linda e frondosa gameleira foi, durante muitos anos, a muda testemunha dos mistérios da noite e das revelações do dia. Ainda o Grande Hotel. Em plena efervescência política em meados da década de 40, a maioria dos frequentadores do Trianon eram udenista, enquanto no bar do Grande Hotel predominavam os PCdistas ligados ao ex-prefeito Juscelino Kubitschek. Esses últimos geralmente se reuniam em torno da famosa mesa redonda, ao passo que os boêmios sem identificação partidária e eventuais visitantes se espalhavam pelas outras mesas. Um desses frequentadores, pinguço habitual, era um caixeiro viajante estrábico, que costumava se sentar sozinho diante de um espelho que se estendia por toda a parede do fundo. Certa noite, já bem calibrado, ele começou a conversar comigo mesmo, olhando sempre para o espelho com seus olhos vesgos. Vida desgraçada essa. Amanhã tenho de madrugar para ir até Divinópolis, viagem chata e cansativa nesses trens horríveis da rede. E foi por aí afora, sempre se olhando no espelho, lamuriando e repetindo a mesma cantilena, como é comum entre os bêbados. Lá pelas tantos olhos ainda mais vesgos, esgazeados pelo uísque, disse consigo mesmo: "Quer saber de uma coisa? Você tá muito chato." Encerrou o assunto.
Na campanha política de 1945, o ex-governador Benedito Valadares hospedou-se no Grande Hotel. Um grupo de cívicos boêmios varou a madrugada cantando a plenos pulmões debaixo de uma das janelas do prédio uma cáustica música de Rômulo Paes. Benedito Branco, de alma preta, deixou a clarineta para aprender a tocar cuíca. Hoje ele é o maior cuíca brasileiro, quiçá do mundo inteiro, só toca pra gente rica. Explica-se a letra circulara a maldosa versão de que o governador Benedito Valadares, ao ler um discurso, confundira a palavra quiçá com cuíca, ao afirmar que Juiz de Fora já havia sido a maior cidade da região, cuíca de Minas inteira. Não sei se teria sido por essa razão, mas o fato é que, a partir de então, o líder PCDista passou a se hospedar no hotel financial, que era, quiçá, mais barato. Edifício Maleta. Construído em meados do século passado, o edifício Maleta marcou época em Belo Horizonte. Com 20 andares e extensa área, acolhe apartamentos, além de escritórios e lojas no térreo e primeiro andar, sendo considerado até hoje uma das maiores e mais importantes construções da cidade. No térreo funcionavam vários bares, destacando-se 3 ainda hoje existentes: o Pelicano, frente para Augusto de Lima, e na área interna a Cantina do Lucas e a Lua Nova, sendo que os dois últimos foram movimentados pontos de encontro de intelectuais e jornalistas. Dizia-se até que o primeiro era o prolongamento do outro. O freguês tomava o aperitivo vespertino na Lua Nova e ia rebater noite adentro no Cantina do Lucas, de tal forma que muitos pinguços enfrentavam os desafios etílicos de um e de outro. E haja fígado. No local do Lucas funcionou, anteriormente, a trattoria de Sartori, do italiano Salvatore di Mondi, cuja cozinha manteve um padrão de qualidade ainda hoje respeitável. O principal garçom da casa foi Olímpio Munhoz, esquerdista convicto de tanta categoria que até serviu um prato a um frequentador, o Damitrione, espião da CIA, sem pôr veneno no copo do dito cujo. Ali fizeram ponto entre gênios incompreendidos e vocações frustradas, o caricaturista Carlos Estevão, de O Cruzeiro, os cineastas Schubert Magalhães e Harley Carneiro, os jornalistas Geraldo Magalhães, José Maurício Gomes Leite, João Etienne Filho, Dinorado Carmo, Ivan Ângelo, Geraldo Elísio, o Pica-Pau, Roberto Drummond, os artistas J. D'Angelo, Jonas Bloch, Ronaldo Brandão, o músico Túlio Silva e o poeta Micíteres do Assaz, apelidado de Macarius. Do Lucas e seus frequentadores contam-se verdades e invencionistas, como aquela história de Manicatão, figura que marcou época em Belo Horizonte pelas suas excentricidades. Depois de exaustiva jornada na cantina, logo ela, que era incansável, tomou um táxi e foi para casa acompanhada de sua inseparável cachorrinha de estimação. Ao descer do carro, ia se esquecendo da cadela quando o motorista, já meio impaciente, alertou-a. Tira este bicho daqui. Mani retrucou. Bicho não, senhor. Ela é minha acompanhante inseparável. Nasceu na Grécia e estudou em Paris. Dobre essa língua, por favor. Mas ao fundo ficava e ainda fica o Lua Nova, onde se reuniam diariamente escritores, artistas e jornalistas como Murilo Rubião, Xanina, Isaías Golger, José Nava, Gastão Guimarães, Geraldo Álvares, Wilson Leão, José Ronaldo Procópio, todo um brilhante grupo de intelectuais. Alguns, como Fritz e Ricardo Teixeira de Sales e Geraldo Magalhães, eram figuras constantes nos dois bares. Como dizia minha boa avó, caí lá, mas fadas há. Na sobreloja do prédio, na década de 60, instalaram-se algumas pequenas boates. Sagarana, Berimbau, os inferninhos frequentados por boêmios intelectuais de esquerda e por moças, e outras que não eram moças, fixando um marco na história da emancipação de costumes da mulher mineira. Entre os frequentadores, Milton Nascimento ensaiava os primeiros gorjeios de sua vitoriosa voz, já com o apelido amistoso de Bituca. Mais acima do Maleta, o restaurante Albamar, entregue à competência do Zé Espanhol, classificou-se como um dos melhores de Belo Horizonte. Na esquina com Álvares Cabral, à esquerda, ainda existe o prédio, somente o prédio do Clube Belo Horizonte, que acolhia também a UUM, ou União Universitária Mineira, onde se promoviam horas dançantes e vesperais carnavalescas. Durante pouco tempo funcionaram no edifício os estúdios e um bom auditório da Rádio Guarani e no térreo o Cine Guarani, ambos dos diários associados. Do outro lado, da esquina dos Guajajaras, com Álvares Cabral, havia a residência de Bernardo Monteiro, cercada de jardim, tendo ao fundo um pomar onde cresciam frondosas mangueiras. Descendo floresta. Depois de subir a Bahia, é preciso descer a floresta, como cantou o saudoso compositor Rômulo Paes, outra popular presença naquela rua. Desçamos, pois, pelo outro lado. No precioso edifício de linhas manuelinas, na esquina com Augusto de Lima, ficava no térreo a antiga Biblioteca Pública Estadual, mantendo assim a tradição cultural daquela via pública. Em curto período, no segundo pavimento, funcionou a Câmara Municipal com os vereadores Valdomiro Lobo,
Pachequinho, Cafunga, Antônio Caldeira Vitral, ou Birica, e outros instrumentos eficazes do desprestígio do poder legislativo municipal. Anteriormente, em posição transversal ao grande hotel, junto a um renque de ficos, situava-se a farmácia Cação, que teve boa tradição na cidade. Logo abaixo, no andar térreo do edifício Andrade Campos, funcionou o Bar Atlântica, de duração efêmera, em onde se reunia a turma da União Estadual dos Estudantes. Vindo depois a loja de eletrodomésticos de Floriano Nogueira da Gama, um dos precursores do ramo em Belo Horizonte. Mais tarde funcionou no mesmo local o Banco Mineiro do Oeste, do popular João do Nascimento Pires, sucedido pelo Bradesco. Já o acesso ao restaurante Colosso, onde a boia era R$2.000, era feito através de um estreito corredor que ia terminar em ampla área, com uma cobertura rústica de sapê, o que dava ao local um clima ameno e aconchegante. Alcancei o Colosso, já em decadência, mas ele marcara a época como ponto de encontro de boêmios nas décadas de 20 e 30. Na atual Praça Alberto Deodato funcionava a Celeste, que reunia jovens intelectuais da geração de 45, como Hélio Pellegrino, Francisco Iglesias, Sábato Magaldi, Jacques do Prado Brandão, Altran Dourado, Wilson Figueiredo, Edmur Fonseca e Décio Ottoni. Da Celeste guardo cívica recordação. Foi lá que Simão da Cunha Pereira e Hélio Pellegrino me apresentaram o gráfico Antônio Reis, que seria o encarregado da impressão do jornal subversivo Liberdade. O panfleto era impresso em local escondido na rua Lagoas, bem atrás da chefia de polícia, hoje Secretaria de Segurança, e distribuído à noite, clandestinamente, contendo violentas críticas à ditadura getulista. Logo depois do primeiro número, fui chamado à chefia de polícia para prestar declarações. Era delegado do DOPS, o Dr. Orlando Moretzon, que me pediu para confirmar todas as informações que a polícia já obtivera sobre o crime. Neguei tudo. Moretzon insistiu. Já sabemos, inclusive, que o impressor do jornaleco é o senhor Antônio Reis. O senhor o conhece, não? Respondi. Não sei quem é. Ele insistiu e eu neguei. Então você não conhece esse tal de Antônio Reis, né? Chamou um tira de cara patibular e disse-lhe algumas palavras em tom de segredo. O homem saiu da sala e instantes depois voltou com o Antônio Reis a tiracolo. Ao me ver, coitado, exclamou com a maior intimidade. Ô Zé Bento, você também foi preso? Foi a água fria na fervura cívica. Na mesma pracinha projetava-se o gracioso Teatro Municipal, um relicário de arte que o então prefeito Juscelino Kubitschek vendeu a preço de banana para a construção do Cine Metrópole. A inauguração do cinema foi um grande acontecimento, com uma sessão de gala na noite de 7 de maio de 1942, com a presença do governador Benedito Valadares. A premiere de luxo previu traje a rigor, permitindo-se o branco. A sala de exibições tinha poltronas estofadas e ar refrigerado, uma cumbuca de ferro que soprava um ventinho frio nas canelas dos espectadores. Eram 2 requintes de comodidade. O ingresso custou excepcionalmente acho que era R$10.000, é isso? O preço normal era R$4.000. E o filme exibido foi Tudo Isso e o Céu Também, da Warner Brothers, com os monstros sagrados Charles Boyer e Bette Davis. Foi um verdadeiro sucesso que movimentou a vida social da cidade. Um recorde foi então batido. O filme ficou uma semana em cartaz. Antecediam as sessões do Metrópole algumas gravações que faziam fundo musical, sempre finalizadas com a valsa Jalousie, não sei, Jalousie, cujos acordes enterneciam os corações das jovens sonhadoras. Sem dúvida, vivia-se um período de ouro do cinema norte-americano e francês, o primeiro mais do gosto popular e o segundo ganhando a preferência da elite intelectualizada. Clark Gable, Tyrone Power, Spencer Tracy, Mike Rooney, Paul Muni, James Stewart, Robert Taylor, Gary Cooper, Gary Grant, Errol Flynn, Bette Davis, Loretta Young, Olivia de Havilland, John Crawford, Rita Hayworth, Maureen O'Hara, Lena Turner arrebatava as plateias femininas e masculinas, enquanto Jean Gabin, Jean-Pierre Almond, Victor Fracen, Fracen, Raimu, Raimu, Michelle Morgan, Simone Simon, embeveciam de amores incestuosos as cabeças dos esquerdistas de plantão. Os bondes elétricos subiam e desciam a Bahia, a Rua da Bahia, nas linhas que levavam até a Serra, Abrigo, Pernambuco e posteriormente Carmo e Sion. A princípio, o ponto inicial ficava na Afonso Pena com a Bahia, daí o nome de Bar do Ponto, mas depois foi descentralizado, inclusive com a construção de 2 abrigos ainda na Afonso Pena, próximo, porém, da Praça 7. O bonde era um coletivo democrático e pesadão que transportava magistrados e madames, professores e alunos, velhos e moços, operários e capitalistas,
todos se irmanando aos trancos e barrancos dentro daquele trambolho que se arrastava penosamente a subir as ladeiras íngremes ou despencava ruidosamente nas descidas perigosas. Vez por outra, o bonde saía dos trilhos e se atirava intruso pelas casas adentro, como aconteceu certa vez na curva da esquina da Bahia com Gonçalves Dias. O motorneiro, bem cioso da importância de suas funções, tanto guiava os destinos da melindrosa grã fina como os do respeitável chefe de seção, enquanto o condutor, no estribo, recebia o pagamento das passagens com uma das mãos, enquanto com outra sustentava-se agarrando o balaústre como se fosse um macaco pulando de galho em galho. Com o correr dos anos, o motorneiro ia conhecendo as figuras principais do bairro e por isso era frequente ele parar o bonde fora do ponto para descer o ilustre passageiro. A propósito, tornou-se famoso o verso de Bastos Tigre escrito no interior do veículo, precursor da moderna publicidade. Veja, ilustre passageiro, o belo tipo faceiro que você tem ao seu lado. No entretanto, acredite, quase morreu de bronquite, salvou o rum creosotado. No fim da linha havia sempre aliás, é a tal coisa. Todo mundo conhecia o verso, mas nunca soube de alguém que tivesse tomado o tal rum. No final da linha havia sempre um botequim onde motorneiros, cobradores e fiscais descansavam alguns minutos entre uma viagem e outra. Dizia-se que o escritor João Dornas Filho fugia do reboliço do centro da cidade para ler e escrever sossegadamente nesses botecos. Apreciador de um bom aperitivo, mulato parrudo e usando sistematicamente chapéu, João Dornas era frequentemente confundido com um policial de maus bofes, o que lhe dava a suprema autoridade em desejáveis privilégios, inclusive de não pagar as despesas. Às vezes o bonde tornava-se instrumento de confraternização das pessoas mais importantes com os humildes servidores da Companhia Força e Luz e a concessionária do transporte elétrico. Certo dia, o respeitável magistrado Alarico Barroso, que tanto tinha de seriedade e honradez quanto de incontinência verbal, descia de bonde à Rua da Bahia. Naquele tempo, os magistrados andavam de bonde, quando um vento forte atirou longe o seu chapéu. O ilustre juiz não titubeou, bradando colérico: